Nós vamos ler do verso 1 ao 9, tá? A palavra do Senhor diz assim: depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete. Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó e piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas. Naquele tempo havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhes disse: o Senhor Deus de Israel está dando esta ordem: escolha 10.000 homens da tribo de Naphtali e Zebulon e os leve até o monte Tabor. Eu vou trazer Císera, o comando do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. E ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: eu só irei se você for comigo. Se você não for, eu não irei. Ela disse: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Císera nas mãos de uma mulher. Amém? Querida, essa história de Débora é uma história muito linda. É uma história que mexeu muito comigo, né? Por mais que a gente conhece a história, conhece, né, um pouco da Bíblia, a gente sempre fica, né, comovido com a história, comovido com tudo aquilo que a gente está estudando, está lendo. E essa história aqui não é diferente. O tema da minha mensagem nessa noite é Vitórias Improváveis, que está aqui nesse livro de Juízes. A história, ela começa assim: antes de Moisés morrer, Moisés então ele prepara um discípulo cujo seu nome é Josué. Josué, ele foi o líder do povo e entrou na terra prometida em Canaã. Josué foi aquele que conduziu o povo até a terra prometida. Josué foi aquele que orientou o povo nos caminhos do Senhor. Só que chega uma hora que Josué morreu. A palavra do Senhor fala que Josué morre aos seus 110 anos. Só que Josué, ele teve um pequeno erro. Ele não preparou ninguém para estar no seu lugar. Ele não preparou um discípulo, assim como Moisés fez, para ser o seu sucessor. E nessa época não havia reis. Em Juízes capítulo 21, 25 fala que não havia reis. Então o povo, ele estava sem líder. O povo ali não tinha líder. Não tinha um líder em Israel. E cada um fazia o que bem queria. E a situação do povo só ia de mal a pior. E o grande erro também que eles cometeram foi quando eles entraram na terra prometida, eles não fizeram separação do povo. Que ali tinha
um povo estrangeiro no meio deles. Então eles começaram a conviver com os cananeus, com os heteus, com os amorreus, e assim foi. E vários deuses estrangeiros daquela cultura começou a entrar no meio do povo de Israel. A idolatria, o adultério, e eles começaram a viver aquela grande abominação. E o povo de Israel e já começou ia se esquecendo de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Os milagres, a libertação do Egito. Mas logo eles começaram a viver a opressão desse povo cananeu. O povo cananeu começou a tomar conta do povo de Israel. Começou a vir uma opressão sobre a vida deles de uma tal maneira que quando o calo apertava, quando a situação se tornava difícil, aí sim o povo de Israel levantava e clamava a Deus. E Deus, sempre com o seu amor, com a sua misericórdia, levantou um juiz. Deus levanta um juiz para libertar o povo daquela escravidão que ali a qual eles estavam vivendo. E quando o Senhor levanta o juiz, o primeiro juiz, cujo nome dele é Otoniel, eles começam a voltar, a ficar em paz, começam a adorar ao Senhor. Só que também Otoniel também morre. E o povo volta de novo a fazer as mesmas práticas. O livro de Juízes todo é um povo muito constante. Quando tem um líder, o povo adora ao Senhor. Quando não tem, o povo se desvia. Então Deus novamente levanta outro juiz, cujo seu nome é Eude, que derrota os moabitas, homens fortes, valentes. Israel torna a viver em paz. Só que ninguém vive para sempre. Juiz morre, este homem de Deus, levantado por Deus, morre. Levanta um terceiro juiz, Sangar. A palavra do Senhor fala que ele matou 600 filisteus com um ferrão de boi. E mais uma vez, libertou o povo daquela escravidão. O que vemos nesse livro de Juízes é o grande amor de Deus para com seu povo, mesmo eles vivendo em pecado, na idolatria. Mas quando eles se levantavam e começavam a clamar a misericórdia do Senhor, Deus ouvia o seu clamor. Deus ouvia o clamor do povo de Israel. Deus sempre cumpriu a aliança que o Senhor tinha feito com o seu povo. Mas o povo sempre voltava às suas mesmas práticas do pecado. Todas as vezes que um líder morria, que um juiz morria, eles faziam as mesmas coisas. Então nessa história surge essa grande mulher, o quarto juiz, ou seja, a quarta juíza, uma mulher cujo nome Débora. Quem é Débora, pastora Neide? A história de Débora é narrada num cenário de muita crise a qual Israel está vivendo. Uma crise aonde que o povo de Israel já perdeu totalmente a sua identidade. O povo de Israel já nem sabe quem eles são mais. Será que eles são de Deus mesmo? Será que eles servem o mesmo Deus? Ou servem aos cananeus? Quem é o povo de Israel? Eles já não têm mais essa identidade. Então olha o cenário, quando Deus chama a Débora, a qual ela tem que arrumar a casa, vamos dizer assim. É um cenário de crise de identidade, é um cenário de desobediência por parte do povo. Só que essa mulher,
ela chega para mudar toda uma história, para quebrar este cenário. Deus, Ele tinha por prazer em levantar homens de Deus para ajudar o seu povo. Deus não tinha na sua história, não tinha levantado nenhuma mulher para conduzir o seu povo. Então Deus levanta essa mulher. Levanta essa mulher para libertar o seu povo. Porque o seu povo já estava sendo oprimido pelos cananeus há 20 anos. Débora era profetisa. A palavra do Senhor nos diz. Débora era mulher, era esposa de Lapidote. E além disso, Débora era juíza. Débora foi chamada pelo Senhor para o exercício de fé, de responsabilidade. Deus não chamou ela para estar de frente à guerra, mas chamou ela para orientar o povo diante de uma falta de orientação. Débora não estava, Deus não chamou Débora para estar à frente de uma guerra, mas para orientar, para conduzir o seu povo. Você, nessa noite, você pode não ter o chamado para estar à frente de uma batalha, mas ser um profeta ou ser uma profetisa do Senhor, essa é sua responsabilidade. Essa é sua responsabilidade, de você abrir a boca nessa noite e começar a profetizar sobre a sua vida. O profeta ou a profetisa da época, eles tinham algo importante, a responsabilidade de atos proféticos que estavam sobre eles. Eles deveriam levar a mensagem, orientar o povo, fazer com que as cegueiras espirituais, que as mentiras, a idolatria caísse por terra. Como nós lemos, que fala no capítulo 4, verso 5, Débora, além de ser profetisa, ainda ela tinha um papel muito importante, era ser juíza. O povo de Israel vinha até ela, para que ela pudesse julgar as questões dele. Olha que responsabilidade desta mulher. A palavra de Deus fala que Débora ficava embaixo de uma palmeira, que era conhecido como a palmeira de Débora, para atender o povo. Creio que ela sempre estava ali, debaixo daquela palmeira, orando ao Senhor, atendendo as questões. Aí você fala, pastora, mas naquela época não tinha tendas para que eles pudessem ser consultados, ser orientados? Tinha. Só que Débora, como era uma mulher, ela não poderia ficar dentro de uma tenda, atendendo homens principalmente. Débora era uma mulher. Então ela achou essa palmeira para atender no ar livre, para que ali todos pudessem ver o que ela estava fazendo, porque Débora era uma mulher de Deus. Débora, ela tinha uma responsabilidade. Creio que Débora ali atendendo o seu povo, claro que nem toda hora tinha aquela multidão para ela atender, mas eu creio que Débora, debaixo daquela palmeira, orando a Deus, se perguntando para Deus, porque tanta coisa acontecendo em Israel, Débora perguntando para Deus, Senhor, me dê sabedoria, o que eu vou fazer? Então Débora, ela ora ao Senhor, e a palavra de Deus fala que ela se levanta e diz, eu creio que no íntimo dela mais profundo, ela tem esse sentimento de uma mulher que ora, uma mulher que busca a Deus. Fala, eu preciso me levantar, eu preciso fazer algo para mudar a história deste povo que já está sofrendo há 20 anos, eu preciso mudar essa história. A desobediência do povo leva ao sofrimento. Quando nós estamos totalmente fora dos caminhos do Senhor, quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, a tendência é cada um de nós sofrermos.
Porque nós estamos fora da palavra, nós estamos fora da obediência do Senhor. Nós temos que aprender a estar sempre nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra. Débora, essa grande mulher. Jabim, o rei cananeu, ele não era simplesmente um homem que tinha um exército. Jabim, ele tinha uma característica, vamos dizer assim, diferenciada de todos os inimigos que Israel já teve. Não era o seu grande exército, não era aqueles homens guerreiros que o povo de Israel temia sobre ele. O que ele tinha que chamava muita atenção do povo de Israel eram os seus 900 carros de ferro, que nos dias de hoje, vamos dizer assim, pode ser um tanque de guerra ou esses drones de alta potência que a gente está vendo aí pela mídia. Então era muito potente naquela época. E nós sabemos que o ferro, ele não é fácil de se quebrar. O ferro, ele é resistente. Mas quando Deus entra na história, não há ferro que resista. Quando Deus entra na história, não há ferro que vença o Senhor. Lembra? Muitos conhecem o livro de Isaías, no capítulo 45, 1 e 2, que fala que quando o Senhor ungiu a Ciro como rei acerca da Babilônia e deu poder para ele, para destruir aquela cidade. O Senhor fala: eu vou à sua frente, eu vou abrir portões que ninguém vai poder fechar. O Senhor diz para ele: vai, que eu vou à sua frente. Eu vou aplainar as montanhas para você, e vou arrebentar os portões de bronze, e quebrarei as trancas de ferro, porque é isso que o Senhor faz. Quando Ele tem que agir na nossa vida, Ele vai agir, e não tem portão de bronze, não tem portão de ferro que possa deter você, porque você está na presença do Senhor, você está com o Senhor, e é isso que Ele faz na nossa vida. Então Deus fala para Débora: olha, manda chamar Baraque e diz para ele ir para a guerra. Então Débora manda chamar Baraque e fala para ele: olha, Deus está mandando dar esta ordem, chama 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon. Eram 12 tribos, Deus escolheu só 2. E suba até o monte Tabor. Baraque diz: eu vou, Débora. Mas eu vou, Débora, só se você for comigo. Pode dizer: Baraque está com medo. Que homem é esse que pede para uma mulher ir junto, que ele só vai se ela for? Ah, esse é covarde. Muitos podem pensar isso, mas eu não vejo Baraque nessa história como um covarde. Eu vejo Baraque como realmente um homem levantado por Deus, porque Deus que chamou ele. E quando ele falou para Débora: eu vou, mas só se você for comigo, sabe o que ele quis dizer? Você é o meu referencial. Você é uma mulher levantada pelo Senhor, porque nunca houve-se na história de Israel uma mulher levantada. Então você vai comigo, porque eu sei, se você for comigo, eu vou ganhar essa guerra. Eu sei, se você for comigo, eu vou conseguir vencer. Eu vou juntar a minha fé com a sua, e nós vamos guerrear juntos, e a vitória vai ser nossa. Ela era uma referência para ele. Eu vou, Débora, mas vamos comigo. Arrume pessoas assim. Tenha amizade com pessoas assim, de referência. Sabe quando você pega aquela sua amiga ou seu amigo, você fala: olha, eu tenho uma causa na justiça, olha, eu estou passando por uma situação assim. Aí ela fala: tá bom, vai lá, pode ir.
Vai que Deus vai na sua frente. Vai que eu vou estar aqui intercedendo por você. Eu vou estar orando por você. Foi isso que Baraque fez. E Baraque não era homem sem fé. Sabe por quê? Porque se ele fosse homem sem fé, ele não estaria lá no livro de Hebreus, nos heróis da fé. O nome dele está lá. Se o nome dele está lá em Hebreus, nos heróis da fé, é porque ele tinha fé. Ele tinha fé em toda essa situação. Baraque via Débora como uma representante de Deus na terra. Quase bem parecido com a história de Moisés, quando ele fala para o Senhor: não me deixe sair deste lugar, se a tua presença não for comigo. Sabe o que garante a nossa vitória? É a presença do Espírito Santo. O que garante a nossa batalha é a presença do Espírito Santo. Débora fala para ele: olha, Baraque, eu vou. Pode deixar, eu vou. Eu vou. Só que a honra desta guerra não vai ser sua. A honra desta guerra vai ser de uma mulher. Juízes capítulo 5 fala sobre o cântico de Débora. E ali no cântico de Débora, quando ela vê todo esse cenário, a palavra de Deus fala que no cântico dela, ela se levanta. Ela fala assim: levante-se, então, Débora, até que eu me levantei. Lembra da onde Débora estava? Débora estava onde? Debaixo de uma palmeira. Palmeira é uma árvore, é sombra, é água fresca. É hora de se levantar, é hora de ir para o campo de guerra. Chega de sombra e água fresca. Chega de ficar se lamentando. Chega de ver o inimigo zombando com a sua fé, zombando com a sua vida. É hora de você se levantar. É hora de você sair dessa sombra e água fresca e ir para o campo de guerra. Porque se você for para o campo de guerra, o Senhor vai contigo, porque Ele mandou você ir. E você vai vencer. Então a palavra do Senhor continua dizendo que eles vão até para o Monte Tabor. O Monte Tabor é onde Israel se acampa para a batalha. É onde Israel sobe e fica esperando os cananeus. Só que quando esse povo ele sobe para o Monte Tabor, um mensageiro vê que eles estão lá. Que eles estão lá para guerrear. Então esse mensageiro ele chega até o rei Jabe e fala: olha, o exército de Israel está lá em cima. Eles estão lá se preparando para guerrear contra nós. Se preparando para nos atacar. E estão dizendo que eles vão vencer essa guerra. Jabes então manda chamar esse grande general Cícera. Não sei se é Cícera, se é Císera. Então manda chamar esse grande general. Pensa numa pessoa ruim. Pensa num homem de ódio. Num homem mau. Pensa também num general que nunca perdeu uma guerra. Cícero ele tinha esses 900 cavalos, esses 900 carros de ferro preparados para a guerra. Pensa num homem que tinha em sua mente uma estratégia muito boa quando ele ia combater essa guerra. Em cima do Monte Tabor, ali está o povo de Israel. E embaixo fica o vale, chamado Vale de Jazreel. E ali corta um rio cujo seu nome é Rio Quizon. E esse era um período de muita seca. Não chovia. Então este rio, ele estava totalmente seco.
E a história diz que esse rio era muito largo, porém estava vazio. Então Cícera ele resolve ir por dentro deste rio com seus 900 carros. E dali, o exército de Israel iria ficar impossibilitado de ver eles chegando. Então chega um momento que Débora fala para Baraque: se prepare, porque é hoje. Se prepare, porque a guerra vai ser hoje. Então ele se levanta com seus 10.000 homens para a guerra e vai. Débora fala para Baraque: pode ir, é hoje. Vai, porque Deus vai à frente de vocês. Se Deus vai à frente, não tem amalequitas, não tem fariseu, não tem feiticeiro, ninguém pode parar o povo de Deus. Não tem feiticeiro que vá parar você. Se Deus vai na frente, nada pode impedir a tua bênção. Se Deus vai na frente, nenhum amalequita vai acabar com as suas promessas. Se Deus vai na frente, é porque Ele está contigo. E não há nenhum 900 carros de ferro que possa deter você. Então Baraque desce. Cícera começa a vir do meio do vale. E quando Baraque desce, que ele pisa no rio, Débora começa a profetizar. Débora começa a louvar ao Senhor. Débora começa a cantar profetizando. No livro de Juízes 5, você pode ler essa história do 20 ao 22. Débora começa a erguer suas mãos e começa a cantar, começa a louvar, começa a profetizar, porque Baraque está indo para o campo de batalha. Lembra que Deus foi à frente? Lembra que era tempo de seca? Mas de repente o céu se fecha e começa a cair uma grande tempestade. E os 900 carros de ferro começam a ficar atolados no meio da lama. E o rio começa a subir. É o poder de Deus no meio do povo. Não havia chuva, mas Deus abre o céu e as comportas se derramam sobre o povo para matar cada um deles. Porque Deus falou: vai, porque eu estou à frente. Vai, porque eu estou contigo. Deus muda toda uma história para fazer o seu povo vencer. Aleluia. O céu se fecha e cai uma grande tempestade. Aplauda mesmo, porque o Senhor é lindo e tremendo, maravilhoso. Aleluia. Então os 900 carros começam a ficar atolados, cheio de lama. E sabe como é difícil o carro atolado? Além do mais, de ferro. Isto é vitória improvável no meio do vale. Isto é vitória improvável no meio do vale. É o poder de Deus. No Salmos 57, 6 diz: os meus inimigos armaram contra mim. Oh, aleluia. E eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. É assim que Deus faz. Se o inimigo arma uma cova para te derrubar, eles mesmos vão cair nessa cova, porque eles não têm ideia do Deus que você serve.
Em Números 23 diz: a feitiçaria, a adivinhação não vale nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito deste povo: vejam só o que Deus tem feito! Vejam o que Deus tem feito! Jeremias 1,19 diz: escute, Jeremias, todos ficaram contra você, mas hoje eu estou te dando força para poder enfrentar essa gente. Você será cercado de muralhas, com um poste de ferro, como um muro de bronze, e eles não te derrotarão, pois eu estarei ao teu lado para te proteger. Esse é o nosso Deus. Nada pode resistir. Nada pode resistir. Aleluia. Salmos 91:7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhuma arma forjada poderá derrotar você. Aleluia. Se você for no tribunal, nada vai poder te acusar. Isso é o que eu faço pelo o meu povo. Eu dou a vitória. Tem vitória no vale. Tem vitória para você no vale. Eu não sei de que maneira você entrou aqui hoje. Eu não sei como está a sua vida, mas eu tenho certeza, se você estiver no meio do vale, tem vitória no meio do seu vale. Levante-se como Débora, profetiza como Débora, vai para a guerra como Débora. Tenha fé de Débora que você vai vencer essa luta. Então os homens de Cícera começaram a ficar desesperados. Os carros ali atolados. E a palavra do Senhor fala que eles começaram a brigar. Deus trouxe uma confusão tão tremenda ali no meio deles, que eles começaram a brigar entre si. Eles começaram a se matar entre si. Olha como é a palavra de Deus. E quando Cícera viu que eles estavam nessa guerra, sabe o que ele fez? Se mandou perna para quem tem. Saiu correndo. Ficou com medo que ele poderia também morrer ali. Fugiu. Não era um homem poderoso? Não era um homem que tinha 900 carros de ferro? Como que um homem vai fugir de uma guerra? Ele não está lá para proteger seus soldados também? Porque ele deixa lá seus soldados, um matando o outro, e sai correndo. E a palavra do Senhor diz que ele saiu correndo. Baraque viu, Baraque foi atrás dele. Só que no meio do caminho, Cícera encontra uma tenda, cujo quem morava naquela tenda era Éber, o cananeu, e sua esposa Jael. Lembra lá quando Débora falou para Baraque: eu vou, mas a honra não vai ser sua, a honra vai ser de uma mulher. Débora não estava falando dela. Débora estava já vendo lá na frente. A visão dela já era lá na frente. Ela estava falando dessa mulher, Jael. Pastora, como que essa mulher entrou nessa história? Quando ela viu que Baraque, desculpa, errei. Quando ela viu que Cícera estava vindo, ela foi de encontro com ele. E ela falou: venha, meu senhor, venha, se esconde aqui na minha tenda. Uma mulher de estratégia, mulher de sabedoria. Entra aqui na minha tenda. E Cícera foi, todo contentinho, porque era amigo de Éber, né? Vou lá, entrou na casa de Éber. Quando ele entrou, essa mulher Jael, ela começou a perceber que ele estava muito cansado, porque ele estava vindo correndo. Então ele chegou muito cansado. E ele chegando muito cansado, ele pede para ela o quê? Um copo d'água. E ela não deu um copo d'água para ele. A palavra do Senhor fala que ela deu um copo de leite. E a gente sabe que muitas vezes quando a gente está na tarefa, na correria do dia a dia, às vezes a gente chega muito tarde em casa, ou não dá tempo de preparar nada, ou a gente muitas vezes fica até com preguiça de fazer alguma coisa para comer. Muitas vezes a gente faz o quê? Toma um copo de leite e vai dormir. E ali a gente relaxa. E eu acho que ela
teve essa sabedoria naquela hora. Ela foi e deu um copo de leite para Cícera. E falou: vem, meu senhor, se esconda aqui. Ele se escondeu embaixo do tapete. Que homem medroso, né? Esse sim era medroso. Se escondeu debaixo do tapete e falou para ela: olha, se aparecer alguém aí perguntando de mim, fala que você não viu ninguém. Não, meu senhor, pode deixar, eu vou falar que eu não vi ninguém. Fica sossegado. E ela deu um tempo na frente da tenda dela. Daqui a pouco ela voltou lá para dentro da casa dela. E ela olhou bem quietinho. Cícera estava dormindo. Essa mulher usou de uma estratégia tremenda. Ela pegou uma estaca e um martelo, fincou no crânio do Todo-Poderoso. Fincou no crânio dele. Jael matou Cícera. Matou o homem dos 900 carros de ferro. Ela matou. E ela sai. Quando ela sai para fora da tenda, ela dá de encontro com Baraque. Ela: venha, meu senhor, venha, entra aqui, venha ver quem está aqui, venha ver. E quando ela ergue o tapete, está lá Cícera morto. Você vai, eu vou com você, mas a vitória será pelas mãos de uma mulher. Pode ir, igreja do Senhor. Vai porque o Senhor está contigo. Vai porque a vitória é sua. Vai porque a vitória está em suas mãos. Não deixa que nada tire a presença do Senhor sobre a sua vida. Não deixa que nenhuma arma forjada venha contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra a sua escola, contra a sua faculdade, porque você é um homem, você é uma mulher, profetiza, profeta do Senhor. Então hoje começa a profetizar no meio deste vale, começa a viver o sobrenatural. Pode parecer tudo difícil, pode estar você até mesmo sem forças, nenhuma força pode estar sobre você, mas quando você se levantar e falar: eu vou guerrear, porque o meu Senhor vai comigo, a guerra ela já é certa, a vitória já é sua. Então nessa noite, tome posse da sua vitória, levante-se como Débora, profetize como Débora e tenha fé como Débora, porque a vitória já é certa, em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé, aleluia, Jesus, aleluia.